Olá, pessoas! E aí, gente? Tudo tranquilo? Então, eu sou a professora Joyce e vamos começar agora o nosso estudo sobre química orgânica, tá? E aí, lembra que na química a gente tem atualmente, né, dentro de uma divisão dos compostos em compostos orgânicos e compostos inorgânicos, tá? E aí, qual que é a diferença? Gente, antigamente, vou falar em câmera lenta, antigamente a gente falava o quê? Que compostos orgânicos, né? Todo composto orgânico era aqueles que derivavam de origem animal ou vegetal, tá? E compostos inorgânicos era qualquer coisa proveniente do reino mineral, tá? Antigamente a gente tinha essa definição. E aí, seguindo essa lógica, né? Você pode falar para mim, essas substâncias que estão à direita aí, o etanol, gasolina, cloreto de sódio, eles são o quê? Essas substâncias são orgânicas ou inorgânicas? Vamos pensar primeiro o etanol. Gente, o etanol, para quem não sabe, o álcool etílico, ele é proveniente da cana de açúcar, cana, tá? E a cana, ela é um vegetal. Então, o etanol é considerado um composto orgânico, segundo esse conceito aí, tá? Gasolina, gente, para quem não sabe, gasolina também é proveniente do petróleo. O que é o petróleo? É um tanto de resto de animal e vegetal que entrou em decomposição e formou aquele caldo lá durante milhões de anos. Ah, então restos de animal e vegetal que formou o petróleo, que deu origem à gasolina? Então a gasolina é um composto orgânico, tá? Agora o cloreto de sódio, o sal de cozinha, né? Ele é de origem o quê? Mineral, ele é encontrado no mar, no solo, né? Então não é de origem nem animal nem vegetal. E a borracha, gente? A borracha, para quem não sabe, é o látex que é extraído da seringueira. Ela é feita do látex que é extraído da seringueira. Seringueira é um vegetal. Ah, então a borracha ela é orgânica. Ferro, gente, ferro é extraído do solo, tá? Então é um composto inorgânico, do reino mineral. Açúcar, gente, açúcar vem da cana de açúcar, vem da cana, do vegetal. Opa, então açúcar é orgânico. E a ureia? Ureia, gente. Aí você fala assim, professor, a ureia eu não sei. Ureia, gente, é uma substância presente aí na urina, tá? Nos nossos rins aí nós encontramos a ureia. E aí, seguindo essa lógica, você vai falar assim, professora, a ureia é orgânico, né? Seguindo essa lógica aí, sim. Mas a ureia tem um probleminha em relação a ela. Qual que é o problema? Em 1828, Frederick Euler, né, ele fez a síntese da ureia e ele sintetizou, ele obteve a ureia. Obteve como? Ele pegou um sal inorgânico, que é o cianato de amônio, aqueceu. Quando ele aqueceu, o laboratório dele ficou fedendo xixi. Ele obteve o quê? A ureia. Aí você fala assim, opa, a ureia ela veio de um composto inorgânico? Opa, se ela veio de um composto inorgânico, ela é inorgânica, mas a ureia também está presente no xixi. Ah, então ela é orgânica. E aí, ela é orgânica ou inorgânica? Né? Então o Euler quebrou um composto aí que pertence as duas classificações não pode, porque antigamente acreditava que tanto o animal quanto o vegetal, né, eles tinham uma força vital, uma coisa de vida. Então, aí essa teoria do vitalismo ela caiu por terra aqui, porque compostos inorgânicos, né, podem ser gerados a partir de compostos inorgânicos, tá? Então não são só os organismos vivos que são capazes de produzir compostos orgânicos, ok? E daí, teacher? Bom, e daí que esse conceito, né, de composto orgânico e inorgânico caiu por terra e a gente não usa mais esses conceitos aí. Atualmente, gente, o que a gente tem como definição da química orgânica? Atualmente, essa é a definição atual, se eu perguntar para vocês. Lembra que a química é dividida em duas partes. Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do carbono, tá? Raciocínio lógico. Se química orgânica estuda os compostos do carbono, química inorgânica estuda os compostos, muito bom, que não tem carbono. Ah, então ficou fácil, né? Então guarda isso aí. Química orgânica estuda os compostos do carbono, tá? Então se eu quero saber se uma substância é um composto orgânico ou não, o que eu tenho que fazer? Ver se a substância tem carbono. Como assim, professora?
Gente, por exemplo, vinagre, água, álcool, sal, açúcar, né? Essas substâncias que eu coloquei aí embaixo, elas são orgânicas ou inorgânicas? Para isso eu tenho que saber a fórmula disso aí. Aí a gente dá um Google, pesquisa, né? E a gente vê que o vinagre é C2H4O2, tem carbono. A água, H2O, não tem carbono. O álcool tem carbono, né? O sal não tem carbono e o açúcar tem carbono. Então, quais substâncias que tem carbono, tá? E aí essas substâncias que têm carbono são consideradas orgânicas. Fácil, né? Descobrir qual substância é orgânica. Embora, gente, guarda aí, existem algumas poucas exceções de substâncias que o carbono é considerado como de transição, que não fazem parte do... E embora tenha carbono, não são consideradas orgânicas. Acho que são poucos casos, a gente não vai trabalhar exceções, tá? Mas 99,999% das substâncias que têm carbono são consideradas orgânicas. Vamos pensar assim, tem carbono orgânico, ok? Tem exceção, mas é meia dúzia só. Vamos para frente. Bom, professora, mas química orgânica é muito restrito, né? Estuda só os compostos que têm carbono. Gente, só a título de curiosidade, cerca de 90% dos compostos conhecidos são orgânicos. Ou seja, existe muito mais composto orgânico do que inorgânico. Ou seja, existe muito mais composto com carbono do que sem carbono. Muito, gente, é assustador. E aí a pergunta que você faz é, professora, mas por que o carbono, né? Tem tanto elemento aí, lá na tabela periódica tem lá uns 100 e poucos elementos, professora. Mas por que o carbono? O que tem de especial no carbono que faz ele ser gerar tantos compostos, né? E aí vamos lá entender sobre o carbono, tá? Primeiro, se eu olhar na tabela periódica lá o quadradinho do carbono, você vai ver que ele tem número atômico 6, tá? Ou seja, isso me fala que o átomo de carbono tem 6 elétrons. Se eu fizer a distribuição desses 6 elétrons, ele tem duas camadas, que é o nível 1, tá vendo aqui? Nível 2, tá? E nesse nível 2, que é a última camada, que a gente chama de camada de valência, o carbono tem um total de 4 elétrons. Professora, e daí? Gente, e daí? O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Beleza, mas tem uma teoria que chama teoria do octeto, que fala que o carbono, para ele ficar estável, ele tem que ter quantos elétrons na camada de valência? 8. E então, a primeira característica do carbono é, ele vai ter que fazer 4 ligações. Por quê, professora? Porque quando ele faz 4 ligações, ele fica com quantos elétrons na camada de valência? Cada tracinho aqui representa 2 elétrons, tá? Então, a primeira característica do carbono é, ele é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações, tá? Essas ligações pode ser só tracinhos separados, que a gente vai chamar de ligação simples, tá? Pode ser tracinhos duplos aqui juntos, né? Mas observa que tem 2 tracinhos separados e 2 juntinhos aqui, paralelos, né? Que a gente chama de ligação dupla, mas mesmo assim ele continua fazendo as 4 ligações. E aqui pode ter uma simples e uma tripla, continua fazendo 4 ligações. Então tem várias maneiras de fazer 4 ligações aí, ou só simples, ou uma dupla com 2 simples, ou uma simples com uma tripla, 2 duplas, tá? E sobre essas ligações, eu vou dar um parênteses aí, agora a gente volta a falar do carbono. Sobre essas ligações, gente, dessas ligações a gente tem aí a ligação sigma e a ligação π, tá? Professora, qual que é a diferença entre ligação sigma e π? Sigma, gente, é a que vai ligar os átomos, tá? Sempre que eu tiver 2 átomos, eles têm que ser ligados, né? A π é a ligação que vai aproximar os átomos, tá? Então, pensa o seguinte, 2 átomos primeiro se ligam e depois se aproxima. Então, por exemplo, sempre uma ligação é a sigma, as demais vai ser o quê? Π. Depois que está ligado, não precisa ligar mais. As próximas ligações vão ser para aproximar. Então, por exemplo, quando eu vejo só um tracinho, é ligação o quê? Sigma, tá? Quando eu vejo 2 tracinhos, uma liga e a outra aproxima. Ou seja, uma vai ser sigma, tanto faz a de cima e de baixo, e a outra tem que ser π. Se for uma ligação tripla, uma liga e as outras aproximam, ou seja, uma vai ser sigma, tanto faz se é de cima, se é de baixo, uma é sigma, e as outras duas vai ser π, tá? Então, ligação simples, sempre vai ser sigma, dupla, uma sigma e outra π, e uma tripla, uma sigma e 2 π. Vamos ver isso em exercícios, tá? E aí eu vou olhar a ligação entre cada 2 átomos aí. Então, por exemplo, entre esse primeiro átomo de hidrogênio e esse átomo de carbono aqui, ó,
eu tenho uma ligação que tipo, é só uma, é sigma, tá? Entre esse hidrogênio aqui de cima e esse carbono aqui de baixo, é só uma, sigma. Aqui, só uma, sigma. Nossa, só uma ligação, ligando, né? Sigma. Opa, aqui, ó, aqui, perdão. Carbono com hidrogênio aqui embaixo, só uma ligação, sigma. Opa, ligação dupla. E uma é sigma e a outra é pi. Aqui, gente, uma ligaçãozinha, sigma, sigma. Ligação tripla, professora. Pois é, uma é sigma, pode ser de baixo, e as outras duas tem que ser pi. Tanto faz se você coloca a de cima sigma, de baixo pi, tanto faz a ordem, tá? Aqui, só uma ligação, sigma. Aqui, sigma, ligação dupla, sigma, e aqui, pi. Agora, a parte mais difícil é contar, né? Quantas ligações sigmas a gente tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sigmas. E quantas pi, professora? Só contar, crianças. Pi tem 1, 2, 3, 4. Pronto. 4 sigmas, perdão, 12 sigmas e 4 pi. Beleza? Entendemos isso aí? Para frente, continuando a nossa conversa sobre o carbono, né? Outra característica do carbono ele pode se ligar a diversos elementos diferentes. O carbono pode ligar ao hidrogênio, ao oxigênio, o carbono pode ligar ao nitrogênio, pode ligar ao cloro. O carbono se liga a muitas outras substâncias. Então, o carbono, além de ser tetravalente, ele pode combinar com várias distintas substâncias. Ele é um elemento coringa, combina com todo mundo, tá? Isso não é característica de todos os átomos. Terceira característica, o carbono pode formar cadeia, tá? Professora, o que é isso, formar cadeia? É uma sequência de carbonos, carbono se liga neles mesmo, tá? Ele pode ligar nele mesmo para cima, para baixo. Então, existem substâncias aí com 1 carbono, com 2, com 3, com 4, com 5, com 20, com 100, no caso dos plásticos aí até 50.000, tá? E cada junção aí de quantidades distintas representa substâncias distintas, tá? Então, o fato dele ligar nele mesmo e formar cadeias de carbono também é uma característica que faz ele gerar muitos compostos, tá? Então, ele pode ligar nele mesmo e outros elementos e ainda forma um número alto de ligações, 4 ligações. Bom, vendo as características do carbono, né, nós observamos o seguinte, que o carbono ele é a grande estrela da química orgânica. A química orgânica tem que ter carbono, tá? E aí a nossa estrela, o nosso elenco aqui tem que ter o quê? Carbono. Aí você fala assim, professora, mas química orgânica estuda só carbono? Não, gente, não é só carbono, tá? O nosso personagem principal aqui é o carbono. Mas não existe filme, por exemplo, no caso do Harry Potter, né? O filme ele não é feito somente pelos Harry Potter. É claro que não existe o filme do Harry Potter sem o Harry Potter. Vocês entenderam, né? Não existe filme sem ele. Mas outros personagens geralmente aparecem, um aparece tão quanto, né? Às vezes quase igual o Harry Potter. Então, o que acontece? A nossa estrela aqui é o carbono, mas junto com o carbono vai aparecer outros elementos organógenos, outros elementos que fazem parte da química orgânica. Quais são esses elementos, hein? E aí, vamos lá. É o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e halogênios, tá? Grupo 17 da tabela periódica aí. Bom, sobre esses elementos, gente, o que eu tenho que saber? O número de ligações que cada um deles faz, tá? Por exemplo, o carbono, ele é tetravalente. O que significa isso, professora? Ele faz 4 ligações, tetra de 4, tá? Faz 4 ligações como? Gente, ele pode estar ligado assim, ó, ele tem que ter 4 tracinhos ao redor dele. Um para a direita, para a esquerda, para baixo. Ou assim, ó, um para cá, uma dupla. De qualquer forma, ele tem 4 tracinhos. Ou aqui, ó, uma ligação simples, uma ligação tripla, ou duas ligações duplas. Tá vendo que de qualquer forma o carbono tem 4 tracinhos ao redor dele? Então o carbono para nós aqui, tá? Sempre vai fazer 4 ligações. O hidrogênio, gente, ele é monovalente. Mono, o que é isso? Ele só faz uma ligação. Então ao redor do hidrogênio só pode ter um tracinho, tá? Oxigênio, pessoal, e enxofre, bivalente. O que é isso? Faz 2 ligações.
O oxigênio tem que ter dois tracinhos. Pode ser um para a esquerda, um para a direita, ou pode ser os dois para a esquerda ou para a direita, tá? A mesma coisa o enxofre, tá? Enxofre também. Nitrogênio e fósforo. Nitrogênio, pessoal, é trivalente. O que é isso? Tem que ter sempre 3 tracinhos ao redor dele. Opa, 3, tá? 3 tracinhos ao redor dele. Como que são esses 3 tracinhos? Ou uma ligação, uma dupla, ou uma ligação tripla, tá? Tanto faz. A mesma coisa aí o fósforo. E os halogênios, quem são os halogênios? Flúor, cloro, bromo, iodo. Todos eles são monovalentes, ou seja, só faz uma ligação, só pode ter um tracinho ao redor dele, tá? No caso do flúor, só um tracinho, do cloro, um tracinho, bromo, um tracinho e o iodo, um tracinho, tá? Pronto, gente. Então, desses elementos aí, tem que decorar isso aí, tá? Tem que saber isso aí de cor. Carbono sempre faz 4 ligações, hidrogênio faz uma, oxigênio faz 2, nitrogênio 3, fósforo 3, enxofre 2 e os halogênios 1, tá? Chomps, tá? Chomps halogênios aí. E aí vamos usar agora isso aí em resolução de exercícios, tá? E aí, lembra quantas ligações cada elemento faz? Não, vou colocar aqui para refrescar sua memória. Chomps, chomps com N, tá? Chomps e aqui os halogênios. O carbono faz 4, o hidrogênio faz 1, o oxigênio 2, 3, 3, 2, 1. Tá. Complete com átomos de hidrogênio, as ligações que estão faltando nos átomos dos compostos abaixo. Gente, ele quer completo com hidrogênio. Só que presta atenção que o hidrogênio sempre faz uma ligação, ou seja, para cada uma ligação que o átomo precisar, eu vou colocar um hidrogênio. Tá? Então, por exemplo, o carbono faz 4 ligações, ou seja, tem que ter quantos tracinhos ao redor dele? 4. Professor, esse primeiro carbono aqui já tem 2 tracinhos na sua frente, então vou colocar mais 2 aqui, ó, cada um com um hidrogênio. Pronto. Tá? Vou colocar de vermelho para vocês enxergar melhor. Tá? Vou ter que colocar um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Pronto, esse carbono agora está com as 4 ligações. Esse segundo carbono aqui, gente, observa que ele tem 3 tracinhos ao redor dele, ou seja, ele precisa de um hidrogênio ou de uma ligação. Cada ligação que precisar, eu vou colocar um hidrogênio, tá? Esse terceiro carbono aqui, gente, tem 1, 2, 3 ligações. Para dar 4 ligações, que o carbono sempre faz 4 ligações, eu vou colocar um hidrogênio. Esse carboninho aqui de baixo, professora, pois é, gente, ao redor dele só tem um tracinho do lado de cima. Então, para ficar legal, eu vou colocar 3 hidrogênios aí, 3 ligações. E aí ele fica com as 4 ligações. O carbono tem que ter as 4 ligações. Esse carboninho aqui do meio, gente, ele tem um tracinho antes e um tracinho depois. Professora, ele precisa ter 4 tracinhos. Então, vamos colocar 2 hidrogênios aí para ficar com os 4 tracinhos, tá? Esse carboninho aqui, gente, carbono sempre faz 4 ligações. Então, tem 1, 2, 3 tracinhos ao redor dele. Para dar o quarto, eu coloco um hidrogênio. Nitrogênio faz quantas ligações? Olha lá no Chomps, 3, né? Então, eu preciso colocar aí 2 hidrogênios. Por quê, professora? Porque tem uma ligação aqui para dar as 3, né? Para inteirar as 3, eu coloco 2 nitrogênios. Oxigênio, gente, faz 2 ligações. Tem uma antes e uma depois. Ah, o oxigênio já está com as 2 ligações, então não vou colocar nada, tá? Esse carboninho aqui, gente, ao redor dele tem 1, 2, 3 tracinhos. Vou colocar só mais um. Enxofre, ele faz 2 ligações. Já tem uma para baixo, então coloca uma outra aí para cima. Esse carboninho aqui, gente, antes ele tem um tracinho e depois ele tem 3 tracinhos. Opa, ele já está com uns 4 ligações, então não vou colocar nada. Esse aqui também já está com as 4 ligações, 3 tracinhos antes e um depois, 4 tracinhos, não vou colocar nada. E esse último aqui, ó, ele tem um tracinho aqui só. Então, para ele ficar com 4 ligações, eu tenho que colocar 3 hidrogênios. Pronto, completei com átomos de hidrogênio. Cada ligação que o elemento precisa, eu coloco um átomo de hidrogênio. Tranquilo? Exercício número 2. Agora é complete com traços.
as ligações que estão faltando para que as valências dos átomos envolvidas sejam satisfeitas. O que é isso, professor? Completar com traços? Ou você vai colocar uma ligação simples, ou uma ligação dupla, ou uma ligação tripla, tá? Vou ligar os átomos aí. E aí, para isso, eu preciso lembrar Chomps, os elementos organógenos e os halogênios aqui. Eita. Carbono sempre faz 4 ligações, hidrogênio 1, oxigênio 2, nitrogênio 3, fósforo 3, enxofre 2 e halogênios 1. Beleza. Gente, o hidrogênio sempre vai fazer uma ligação, tá? Professora, mas pode fazer duas? Não, o hidrogênio sempre faz uma ligação e o carbono 4 e assim sucessivamente, tá? Então, olha só, aonde tiver hidrogênio eu vou colocar uma ligação, tranquilo, né? Hidrogênio, sempre uma ligação. Mas observa esse carbono aqui. Quando eu coloquei uma ligação com hidrogênio, ele ficou com 3 ligações. Então, ele precisa de mais uma para completar as 4. Ou seja, eu tenho 4 tracinhos ao redor do carbono. Ele tem as 4 ligações. Esse segundo carbono aqui, ó, ele tem 3 ligações. E aí, para ele ficar com as 4, ele vai precisar colocar mais uma aqui, ó. 4 tracinhos ao redor dele. Oxigênio, né? Olha lá. Em cima, ele precisa de 2 ligações. Então, eu vou colocar só mais um tracinho à direita. Um tracinho antes e um tracinho depois. Ou seja, 2 ligações. Cada traço representa uma ligação, tá? Gente, hidrogênio faz uma ligação. E observa que esse carbono agora tem 1, 2, 3 tracinhos. Vou colocar o quarto aqui, tá? Gente, esse carbono aqui, carbono sempre faz 4 ligações. Se tem uma antes, depois ele tem que ter quantas ligações? 3. Porque ele fica com 4 tracinhos, tá? Esse carbono aqui, gente, ele tem 3 antes, vou colocar só uma depois. Fósforo, gente, o fósforo faz 3 ligações, então tem uma antes, uma para cima, eu coloco outra para a direita, tá? O carbono aqui com bromo, olha pro bromo, gente, o bromo é um halogênio, o flúor, cloro, bromo e o outro é um halogênio, o halogênio só faz uma ligação. Agora, observa o carbono, né? Ele tem 1, 2. Vou colocar aqui uma ligação dupla, porque agora ele fica com 4 tracinhos ao redor dele. E esse último carbono vai fazer uma com um hidrogênio e a outra com outro hidrogênio. Pronto, coloquei as ligações ou os tracinhos aí, representando as ligações que deixa todos os átomos com o número de ligações certos aí. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo no coração, fica com Deus, até mais.